Pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre a fase de cria de bovinos de corte. Hoje falando sobre a mão de obra e o controle zootécnico nas fases de cria. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Pessoal, a mão de obra na fase de cria ela é fundamental. A mão de obra sempre deve ser uma mão de obra bem treinada e bem motivada. Tá? Então isso aqui serve para todas as áreas. Especificamente para a fase de cria, será o responsável pela maternidade, será o responsável pelo manejo dos bezerros. Tá? Então deixar bem treinada, essa mão de obra deve ser bem treinada, ou seja, esse materneiro, esse vaqueiro responsável pela bezerrada deve saber fazer uma cura do umbigo, ele deve saber observar se o bezerro ingeriu ou não um colostro, ele deve saber identificar o bezerro, colocar um brinco, ele deve saber desinfectar a orelha para colocar esse brinco, deve saber fazer uma tatuagem, ele deve saber curar o umbigo, deve saber a importância dessa prática para a sobrevivência do bezerro, deve saber a importância do bezerro ingerir o colostro, como observar se o bezerro ingeriu o colostro ou não. Então, uma mão de obra sempre bem treinada. Treinar essa mão de obra, passar por uma capacitação, fazer um curso prático, ressaltando a importância dessas práticas para a sobrevivência do bezerro e para a eficiência da pecuária de cria, para a eficiência da fase de cria. Então, a mão de obra bem treinada, motivada. Então, o ideal seria até você pagar um adicional em relação à sobrevivência de bezerros, uma coisa pouca, só para motivar, ou então premiar essa equipe de mão de obra que teve a menor taxa de mortalidade. Então faça essa parte de motivação. Então a equipe que está responsável por um lote de vacas, que teve a menor taxa de mortalidade, vai ganhar um prêmio, um certificado. Então isso tem uma importância muito grande. Isso vai motivar essa mão de obra a fazer o serviço bem feito. Sempre deixar claro as suas obrigações, quais são suas obrigações como materneiro, quais são suas obrigações como vaqueiro responsável pela fase de cria. Tá? Então, curar o umbigo, identificar o bezerro, observar se o bezerro ingeriu o colostro, realizar a cura do umbigo só após um dia após o nascimento, observar os partos, observar se o bezerro ingeriu o colostro, tá? Auxiliar o bezerro a ingerir o colostro, fazer a cura do umbigo. Então deixar claro as suas obrigações. Tem que visitar a maternidade, ou se não tiver maternidade, se a fazenda não tiver maternidade, visitar a área que essas vacas estão 2 vezes por dia. Então visitar a maternidade 2 vezes por dia para observar se tem bezerro novo, se precisa fazer alguma intervenção. Realizar as práticas de cura do umbigo, observar os partos, aplicação de medicamentos, abastecer os coxos com suplemento mineral ou com suplemento proteico, observar cercas. Então, a mão de obra deve ser sempre bem treinada, bem motivada, deixando claro as suas obrigações, treinar essa mão de obra, fazer reciclagem constante, observar, monitorar os índices para ver se essa mão de obra está respondendo a esse treinamento. O segundo seria fazer o controle zootécnico através da caderneta de nascimento, que deve ser preenchida pelo vaqueiro, pelo materneiro. Então vai ter uma ficha simples com o número do bezerro, com a data de nascimento desse bezerro, com o número da mãe, o sexo da cria, o peso a nascer e alguma observação. Tá? Aqui você pode incluir nessa ficha o peso a desmama, para você monitorar esse ganho de peso aí. Então, uma fichinha simples, uma caderneta simples, fácil de ser feita. Esse vaqueiro deve ser capaz de preencher essa caderneta, que vai ser muito importante para realizar o controle zootécnico e avaliar os índices zootécnicos da fase de cria. Pessoal, eu recomendo que acompanhe os próximos vídeos sobre manejo na fase de cria. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e acompanhe a próxima aula. Um abraço.